Movidaria apresenta Conversas de Movimentos, falando do tema Cultura Organizacional. Qual é a forma de contágio? Estamos online, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Conversas de Movimentos da Movidaria. Esse episódio tem o tema Cultura. Qual a forma de contágio? E é interessante, acho que é muito importante comentar com vocês que a gente está muito feliz com a repercussão do primeiro episódio. Diversos segmentos, diversas pessoas comentaram com a gente a relevância do tema que foi liderança corajosa em tempos de incerteza. Aqui tem alguns, né? A Angélica, da área de treinamento da Latam, falou como era importante falar de acolhimento com os líderes no momento no qual eles têm que traçar novos caminhos para olhar a automotivação, a resiliência, né, com tantos desafios de negócio pela frente. O Eduardo, que é responsável pelo time de desenvolvimento organizacional lá da Claro, comentou com a gente como liderança em tempos de incerteza é um tema amplamente discutido no segmento de telecomunicações. O Felício, que está à frente da engenharia da BMW, também comentou com a gente como o processo de digitalização no segmento é enorme, mas que o time está muito motivado, né, muito focado em olhar novos passos dentro disso e que olhar estratégia, olhar liderança são pontos cruciais. E a Karina, do RH da Danone, também trouxe para a gente, olha, como é bom vocês poderem sair do lugar comum e comentarem com tanta profundidade, trazerem autores, trazerem referências para a gente poder caminhar nesse sentido junto com vocês e que é muito bom assistir esse tipo de conteúdo. Então foram N comentários, de N segmentos, a gente ficou muito feliz com quão relevante tem sido falar desses temas tão sensíveis aí para a vida das pessoas. E é nesse clima que a gente começa o segundo vídeo, né, tentando trazer dentro desse processo visões de diferentes especialistas, de gente que sabe do tema, que vive esses desafios todos na prática e que pode colaborar com os nossos desafios, com insights e com um jeito novo de pensar a cultura organizacional. Essa é a nossa pauta. Então, pensando nisso, aqui eu tenho o prazer, o privilégio de ter comigo esse painel incrível, que começa com a Letícia Casavella, sócia da Movidaria. Bem-vinda, Letícia, tudo bem? Bem-vindas, meninas. Obrigada, David. É um prazer estar com vocês hoje. Muito bem. E como a Letícia bem disse, a gente foi agraciado aqui com o aceite do convite de duas grandes especialistas no tema que apoiam a Movidaria em processos de cultura, de transformação organizacional também, quando a gente tem esse perfil de demanda. Está aqui com a gente Babi Teles. Bem-vinda, Babi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Karina Lima também está com a gente. Tudo bem, Karina? Tudo jóia, realizando um sonho de ser anunciada assim com tanta pompa, antes de começar um painel. Fantástico, com gente boa e com essa energia que a gente começa a nossa agenda incrível sobre cultura, com essa provocação, qual é a forma de contágio de cultura. Pessoal, eu estou pensando aqui junto com vocês, e só para a gente falar o fluxo que a gente deve desenvolver esse tema, a nossa proposta é desenvolvê-lo em 2 episódios. Nesse primeiro, é tratar com vocês o que são os principais conceitos, o que está por trás de cultura organizacional, quais são os pilares, o que a gente mobiliza quando toca no tema cultura organizacional. Num segundo momento, começar a falar o que faz uma cultura organizacional forte, né? Como que a gente estabelece esse processo, como que a gente impulsiona os nossos negócios através de cultura organizacional. E fechar esse papo rápido, a gente olhando um pouco sobre processo de implementação, né? Eu vou pedir uma mensagem de cada um de vocês sobre quais são as dicas. Quem está nesse processo precisa agir agora, por onde começa e o que faz. Tá? Então, uma visão bem prática. Falei, esse é um primeiro episódio. Em um segundo episódio, a gente vai ter a oportunidade de navegar sobre cases de clientes. Então, a gente fez um convite para algumas das maiores organizações do Brasil e a gente tem alguns depoimentos de clientes que vão falar o que eles estão implementando, o que eles estão mantendo nesse processo. E é bom para gerar alguns insights para quem está nessa luta, nessa jornada de fortalecer a cultura organizacional. Faz sentido para vocês a gente navegar por esses blocos? Conceito, cultura forte e dicas de implementação, pode ser? Muito bem. Então, começando aqui, queria enquadrar um pouco essa agenda, Letícia, eu vou te trazer uma pergunta direcionada, tá, para a gente abrir esse bloco. Nosso segundo vídeo traz cultura organizacional, que é um tema denso, né? Ele normalmente depende de visões de várias áreas para mobilizar qualquer coisa na vida das pessoas. Por que a gente não pode deixar de falar de cultura organizacional nesse momento?
Pergunta de $1 milhão. Vocês lembram de uma frase que eu acho que, na verdade, o Lennon popularizou com aquela música que ele escreveu para o filho, Beautiful Boy, que ele falava que a vida é o que acontece quando a gente está ocupado fazendo outros planos. Eu vou parafrasear com a cultura é o que acontece quando ninguém está olhando. A Caroline Taylor fala que ela é a manifestação do que é realmente valorizado, né? Então, na verdade, nesse cenário de crise, a gente acredita que isso vem completamente à tona, sem disfarce, sem máscara. Tem aquela outra máxima de o que você fala tão alto que eu não escuto o que você diz, o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, na verdade, a cultura, enquanto a gente estava preocupado com sobrevivência, novos protocolos, tudo isso acontecendo, ela é uma ninja trabalhando no escuro a cada e-mail que foi enviado, a cada reunião online que aconteceu, a cada passo que a liderança tomou e que os times foram surgindo. Então, mesmo a gente não olhando para ela está olhando para a gente. E a gente precisa ter certeza que a gente a levou para algum lugar que faz sentido, que seja coerente, que esteja mostrando um caminho no qual, de fato, a gente acredita. É por isso que a gente não pode deixar de falar de cultura nunca, que dirá neste momento. É tão legal a tua fala, Letícia, ela me leva para um lugar, tem uma frase que o Cauê, o sócio da Movidaria, ele costuma citar muito, que é entre os nossos planos, né, os nossos objetivos, existe um negócio que chama vida. Eu acho que é disso que a gente está falando em cultura organizacional. Então deixa eu pegar esse gancho teu e, Babi, eu vou te pedir uma ajuda direcionada para a gente começar o nosso bate-papo sobre esses conceitos de cultura, tá? Porque quando a gente olha um tema tão relevante e você vai tentar entender o que é cultura organizacional, tem centenas de definições, né? Se eu for lá para antropologia, se eu for para a etimologia da palavra, se eu for para os cientistas sociais, a gente vai falar de várias formas de como é que a gente reconhece, como é que eu me sinto parte integrante de um grupo, e como é que eu me desenvolvo dentro desse cenário. Então tem muitas formas, visões de falar sobre o que é cultura organizacional. E aí eu queria te pedir uma ajuda primeiro para a gente simplificar essa história, tá? Me ajuda a pensar como é que você define a forma mais simples, né, da gente entender cultura organizacional e como ela se manifesta. Me ajuda a entender isso. Bom, na verdade, eu gosto até de pensar numa definição de cultura que independe do contexto organizacional, né? Então, se a gente pensar na nossa cultura familiar, então, por exemplo, sou mineira, né? Tem a minha família que está dentro de um contexto mineiro, mas meu pai é baiano, então, muito nova também eu tive contato com uma outra cultura que é a baiana. Eu acho que se a gente conseguisse colocar no entendimento, no lugar de entendimento de cultura, e não é só organizacional, quando você chega para o organizacional fica mais fácil, né? Você já viveu isso entre cidades, famílias, etc. Então, eu costumo definir cultura como um conjunto de normas que te orientam à ação. Acho que o ambiente ele é extremamente determinante para a forma como a gente vai agir. Muito interessante, você fala assim, um conjunto de normas que vão te direcionar à ação e que o ambiente tem influência direta nisso. E aí eu acho que é onde a gente começa a falar do que é o organizacional, né? Porque o ambiente é que cria, que direciona esse perfil de norma, isso está entre as pessoas. Me ajuda a entender essas manifestações de cultura nesse ambiente que é organizacional, né? O que compõe essas manifestações? Como que a gente percebe a cultura no dia a dia e vai modelando essas normas de convívio? Eu acho que o manifesto mais claro ele está exatamente a partir da ação, né? A partir do comportamento. Eu consigo ver alguém agindo e dizer se aquela pessoa está alinhada ou não na cultura, né? Em conversas de feedback a gente tem muito isso, né? Você está desalinhado à cultura e aí de um modo geral vem logo um verbo de ação para justificar aquele feedback, né? Mas eu acho que você tem dois, então assim, fora o comportamento que é a manifestação mais clara, eu acho que você tem dois outros grandes pilares que a gente precisa tomar bastante cuidado. Um é o símbolo, né, que a gente chama. Então, quando eu entro no lugar e vejo, por exemplo, a diretoria em andar diferente do resto da galera, ou você tem até a diretoria com a própria equipe, mas você tem salas de vidro, ou, enfim, portas, né? Antigamente você tinha a figura da secretária que intermediar ou autorizar o seu acesso a um determinado diretor. Então, acho que essa simbologia, como que o espaço está configurado, é uma manifestação clara de cultura. E o outro são os sistemas e processos, né? Hoje tem muita gente hoje reclamando de e-mail, né? De mais uma reunião que poderia ter sido e-mail. Então, reunião é um sistema de comunicação, é uma ferramenta de comunicação e dependendo da forma como essa reunião é utilizada, das pessoas que são convidadas ou não convidadas, ou que são convidadas
para a reunião, mas não são convidadas a opinar na reunião. Acho que isso tudo diz muito sobre a cultura de um lugar. Interessante. A gente começou a falar de manifestações através do comportamento e reconhecimento dela por meio de símbolos. E dentro desses símbolos, a organização dessa história por processos. E a gente começa a estabelecer a visão de como é que eu me integro dentro desse meio. Eu atendi ou não atendi os processos, eu reconheci e eu me integrei dentro desses símbolos, e me posicionei através deles, e eu vou aprendendo dentro desse processo através de algumas manifestações que podem estar mais organizadas, que podem impulsionar o modelo da organização, ou que podem ser extremamente disfuncionais para aquilo que ela precisa. Eu queria falar um pouco desse ambiente, com tanta transformação acelerada acontecendo dentro das organizações por causa da pandemia. Onde que a gente deve reconhecer grandes movimentos de mudança, Babi, na tua visão? Assim, o que a tua visão impacta diretamente essa visão de futuro do trabalho, e que desconstrói algumas crenças cristalizadas sobre como deveria ser a cultura organizacional? Porque você falou de alguns símbolos que eles vão para alguns lugares mais conservadores, em modelo organizacional. Você falou sobre a liderança posicionada em diferentes andares, ou o convite para o e-mail, e existem algumas desconstruções que elas vêm sendo feitas e que são mais funcionais a alguns modelos de negócios e menos funcionais a outros ao longo do tempo. Mas agora existem processos que estão muito acelerados. Quais são as grandes mudanças que a gente está vendo e o que é cristalizado que cai aí a visão de futuro de trabalho, já que a gente tem um grande impacto que é a pandemia? Eu acho que a mudança mais difícil, eu acho, de lidar, eu acho que ela não é necessariamente ligada à velocidade do tempo, ou aceleração das decisões, mas a quebra, a gente fala de mindset, mas a quebra do modelo mental pautado pelo princípio da autoridade. Interessante. A gente, pela primeira vez, tem uma geração que aí, enfim, há recortes distintos, antropológicos, mas eu vou trabalhar com a geração Z para frente, não vou incluir a Y nisso. De que pela primeira vez a gente tem uma geração que desconhece o princípio da autoridade. Porque como elas nascem numa sociedade digital, quem nunca passou, pelo menos nós 5 aqui, muito provavelmente a maioria de quem vai nos assistir, passou por uma situação de, cara, não estou conseguindo usar um aplicativo, ou não estou conseguindo usar alguma coisa no computador, e vem um sobrinho mais novo, aquele olhar mais arrogante, mais fofo, que é digital, sobrinho, incrível, e falar, você não sabe? E aí vai dar licença, igual eu te ensino, você fica assim, gente, como que essa criança de 4 anos sabe, Então, a gente vive essa inversão de valores relacionada ao quem ensina e quem aprende, mesmo na prática. Excelente. Porque dentro de casa eu falo, meus sobrinhos tão gênios, me ensinam tanta coisa, mas aí quando eu vou para um ambiente de trabalho, que o estagiário pode me ensinar, eu falo, quieto, vai lá fazer o que você tem que fazer, Ali ele não tem a mesma voz de me ensinar algo, porque ali eu estou eventualmente num papel que eu estou para ensinar e menos para aprender. Então, acho que essa quebra do princípio de autoridade, ela é um movimento, do meu ponto de vista, mais difícil de lidar com dentro do futuro do trabalho, porque se eu desconstruo esse modelo mental, se eu deixo de agir pelo princípio da autoridade, significa que eu vou agir pelo princípio ou da aprendizagem ou do exemplo. E a gente, se você pega a história dos modelos mentais, os grandes conglomerados, eles foram criados e construídos no princípio da autoridade, do modo quem pode obedece quem tem juízo, desse mindset linear de execução. E essa sociedade digital vem com uma reformulação mental totalmente desconstruída. Então, a gente se choca já nesse conflito de mindset, e aí para você reconstruir símbolos e sistemas que deem conta desse único princípio, que é da ação pelo respeito, pela aprendizagem, não pela autoridade, já é um desafio enorme. Então, assim, esse para mim é o principal, mas teria outros aí para navegar nesse contexto de volátil, incerto e ágil, enfim. Mas eu acho que a disrupção mental, assim, tem vários estudos que dizem que a gente está na Revolução 4.0, mas que a Revolução 5.0 a revolução é psicológica. Sim. Então, acho que esse é o maior desconforto em reconstruir culturas organizacionais, porque hoje essa geração Z, ela é minoria, mas em até 10 anos, ela, junto com a Y, passa a ser 83% do corpo de trabalho, da economia ativa. Então, um desafio enorme.
É talvez um jargão, né, já falar, bem conhecido, que a humanidade nunca viveu um conflito de geração tão grande, né, todas essas gerações trabalhando juntas. E quando você fala da desconstrução desse princípio da autoridade, né, e que ela vai exigir reconhecer que a aprendizagem ela está acontecendo em diferentes ambientes e por diferentes vias, a gente vê alguns jargões que eles têm que cair mesmo. A gente falava, não, aprender com o sobrinho em relação ao aplicativo, o exemplo que você trouxe, essa metáfora, é mentoria reversa. E esse termo mentoria reversa por quê, né? Porque teoricamente a mentoria teria que vir de alguém que tem mais idade ou que tem mais tempo de vida, o que caracteriza a fonte de aprendizagem que faz que isso seja uma reversão, né? Se a mentoria é um processo de alguém que tem algo para ensinar, que vai compartilhar com alguém que tem algo que precisa aprender aquilo e praticar. Então, existem esses conceitos que eles ficam velhos imediatamente, e claro que rever estrutura organizacional, os símbolos, os rituais que fazem com que a pessoa se reconheça dentro desse ambiente e se integre a ele, é um processo muito grande, né? Eu queria aproveitar esse gancho que você está trazendo, Babi, que ele é tão relevante já da desconstrução do princípio da autoridade. E, Letícia, me ajuda a pensar o que você já tem visto de movimentos que surgem dos clientes que estão bem conectados com isso. O que a gente já tem visto de projetos que apontam que essa desconstrução ela impacta imediatamente em cultura, ou quais são as preocupações que estão na pauta das áreas de desenvolvimento de RH hoje nesse sentido? Vocês foram muito articulados. Vou pensar no que une, na verdade, essas falas. Eu acho que a gente... essa sua última fala sobre mentoria me lembrou uma pesquisa que se chama Culture Amp, que foi bem grande, voltada para traços culturais. E ela citava algumas questões que eram as que são prementes na definição de uma cultura sólida, e principalmente hoje em dia, ou seja, com essa questão do envelhecimento da população, da questão do choque de gerações, da questão da automação de processos, da necessidade técnica, enfim, o cenário que a gente está vivendo hoje. Ela trazia um dado da diferença entre supervisionar e mentorar. Eu acho que isso praticamente encerra a nossa conversa, porque eu acho que se a gente conseguisse ter dentro das empresas pessoas que conseguem enxergar essa questão de mentoria em todos os cenários, em vez de voltar para a coisa do comando e controle, de supervisão, que se preocupassem com o humano atrás disso, que se preocupassem com a questão de saúde mental, de comunicação. Essa mesma pesquisa trouxe um dado de que as empresas que tinham processos de comunicação eficientes foram as primeiras a se adaptarem, porque, é claro, a gente deixou de ter, inclusive, tempo do ida e vinda, né? De bater na mesa do outro, de conversar. A gente está literalmente num momento no qual essa agilidade é necessária. A gente tem enfrentado projetos que estão lidando com tudo isso, com essa questão de comunicação, as questões voltadas para esse engajamento, que é diferente da experiência do colaborador. O Jacob Morgan, que é um estudioso grande de futuro do trabalho, fala disso. Ele fala que as pessoas confundem. O Schein falava disso também, que existiam manifestações de cultura. A pessoa acha que a questão de arquitetura do lugar e a questão de dress code é cultura, e na verdade tudo isso são manifestações de cultura, não são a cultura. A cultura é o que está embaixo de tudo isso. São os valores que sustentam a gente. Então hoje a gente tem não só levado isso em consideração em projetos, mas reforçado esse lado. Ironicamente, demorou tudo isso de tempo e uma pandemia para a gente chegar a essa conclusão, de que a importância é do humano, né? Na verdade, o que está atrás disso, assim, não importa tanto a sua capacidade técnica, mas a gente tem milhares de bons técnicos que estão em burnout agora, porque não estão dando conta do que estão vivendo. E eu acho que muitos dos projetos que a gente tem recebido hoje em dia tem a ver com isso, tem a ver com essa questão de buscar resiliência, inteligência emocional, não só como o fim, o último vagão do trem, mas agora elas tomaram uma posição muito mais protagonista, assim. São temas que agora vão fazer toda a diferença entre a gente superar isso de maneira incólume, ou sucumbir à pandemia, não fisicamente, mas em termos organizacionais. Eu me desviei aqui dessa pergunta, não, mas eu acho que a gente está falando de muitos temas. Foi muito legal, muito complementar a tua fala, Letícia, porque ela traz essa pergunta-chave, que é como é que a gente dá conta de tanta mudança, né?
E eu quero voltar esse bate-bola aqui para Babi, antes de te puxar para essa pauta também, Karina. Babi, a gente está falando de transformações muito grandes, né? Você disse dessa revolução psicológica que deve acontecer para a gente enxergar, de fato, grandes impactos e movimentos mais ágeis. Mas no meio do caminho tem o tal do ser humano, né? Que a Letícia trouxe. E esse tal do ser humano está vivendo todas essas transformações, está muito mais sensibilizado pelo contexto da pandemia. Eu queria enxergar contigo duas coisas a respeito do engajamento, tá? desse camarada no meio da história. Tá? Primeiro, quais são os cuidados, né, que não só líderes, RH, áreas de desenvolvimento, treinamento, mas também peer-to-peer, né, o par, tem que ter nas relações no dia a dia com essas pessoas, né, em termos de engajamento. E aí, a segunda pergunta é qual que é o papel do engajamento das pessoas nas transformações organizacionais, né, qual que é o impacto disso em cultura organizacional. Tá? Então, os cuidados com as pessoas e o papel do engajamento nessa transformação. Beleza, eu acho que a gente, é isso, né, assim, a gente colocou a tecnologia tão em voga como a resolução dos nossos problemas, que é isso, a gente precisou de uma pandemia para ter certeza de que as relações, assim, nessa maior necessidade nossa, e aí eu digo nossa mesmo, falando de empresas, ela é humana, né, então eu acho que esse resgate é extremamente importante e ao mesmo tempo desconfortável. Que é quase né, principalmente do mindset mais tradicional, tipo, sério, agora eu tenho que ter cuidado, né? E tem muita essa crítica de, agora tudo é assédio moral, agora não pode falar mais nada que, né? Como se as pessoas estivessem extremamente sensíveis. Então, assim, a primeira moeda de troca para gerar engajamento, aí, assim, obviamente, não é dado meu, mas tem uma última publicação da Deloitte, via Bursing, que fala em relacionamento. Olha que interessante. Assim, quanto mais saudável for a relação entre as pessoas, e aí independe de RH, independe de líder, já é. E aí quando você, né, assim, desdobra o que é esse relacionamento, você volta de novo a princípios muito humanos, que é assim, eu quero ser ouvido, eu quero ser respeitado, eu quero ser quem eu sou, eu não quero ter estresse para saber se minha tatuagem vai aparecer ou não, se vão zoar meu brinco ou não, sabe? São coisas muito teoricamente pequenas, né? E aí é curioso que a gente está chegando num lugar de que o engajamento se dará por aquele ambiente que permitir que as pessoas sejam autênticas, né? E essa autenticidade não nos foi ensinada no ambiente de trabalho, muito antes pelo contrário, né? Quanto mais mascarado, né? Quanto mais falso ali você for, né? Você conseguir ser, melhor. E você vai jogar o jogo, você vai entrar no padrão. Então, diferente nunca era tão bem visto. Então, assim, são 5 pilares hoje do engajamento. O primeiro, então, é relacionamento. Mas, quando você olha o relacionamento, as pessoas estão pedindo por autenticidade. E aí, se você consegue entregar esse primeiro pilar, você quase gera consequências dos demais, não precisa trabalhar tanto, né? Quase um resultado de permitir que as pessoas sejam autênticas e se relacionem positivamente, que elas vão buscar ou criar oportunidade de crescimento e desenvolvimento, vão se tornar referência, e aí também, independentemente de serem líderes formais ou não, vão manifestar um clima positivo, e aí, coletivamente, você tem orgulho de pertencer e você gera o maior resultado positivo, né, de um coletivo engajado, que é o resultado, né? Então, quando a gente fala em menos é mais, startup, a gente tem muito isso, né? Como um número menor de pessoas tem resultados extraordinários. São gênios? Não. São pessoas que são autênticas, né? Assim, conseguem dizer o que pensam, colaboram genuinamente, se relacionam positivamente, então elas têm orgulho de estarem ali. Então, o engajamento, ele gera essa resultante de resultados extraordinários por pessoas normais. Acho tão interessante quando você traz essa visão de autenticidade, a importância da autenticidade nessa relação, porque pode passar, se a gente não for sensível para essa questão, pode passar como algo simples. Não, mas isso já é feito dentro da organização. E a gente está falando de um processo que ele muitas vezes mexe no cerne de como que a organização, recursos humanos se comunica e se organiza.
Se você pensar 10 anos atrás, a pergunta de recrutamento, as perguntas mais ouvidas por recrutamento e seleção eram quais são os benefícios, o que a empresa entrega, quais são os horários, qual é o dress code. Então, tinham essas preocupações que estavam ligadas a processos que estão relacionados com aquele mindset de controle, do princípio da autoridade que você colocou para a gente no primeiro cenário. Agora, as áreas de recursos humanos têm ouvido as perguntas de qual que é a visão de vocês de futuro do mundo? Como é que eu me integro dentro desse processo e como é que ser diferente é reconhecido? As pessoas querem se ver parte de uma cultura na qual elas se vejam não só integradas, mas que elas vejam realmente esse processo de inclusão e de respeito acontecendo. Então, existe já essa busca pelas novas gerações e existe esse impacto em todas as outras que estão dentro desse contexto também, que talvez esse processo seja muito acelerado da autenticidade por todo esse movimento que a gente está vendo aqui. Então, tem uma grande transformação organizacional por trás do que você está trazendo para a gente sobre autenticidade, E é dessa transformação que eu quero falar. Vou chamar a Karina para a pauta com a gente. Karina, eu quero aproveitar a tua experiência aí como expert em experiência de marca de mais de 15 anos, tá? E trazer, porque tem essa pauta, a gente não pode mais deixar de discutir, como que as organizações elas estão se movendo, nesse tema de como fortalecer traços culturais que são funcionais, ao seu desafio organizacional, mas também ao propósito, tornar esse ambiente mais autêntico e tudo mais. Deixa eu entender como é que a gente compõe uma marca que faz isso. O que é uma marca forte? Como é que a gente faz uma marca se tornar forte, Karina? Me traz um pouco dessa tua experiência. Eu acho bom que eu cheguei quando o tacho já estava esquentado, porque a gente começou a falar de gente, que é a parte que me interessa nesse negócio. Todas as vezes que o cliente pede uma articulação do ponto de vista de comunicação criativa, ele me encomenda, Eu quero ver storytelling, criar uma visão que esteja alinhada, amplamente partilhada. Isso é fundamental para que as pessoas aprendam a quem nós viemos. E até aí escuto, porque o Bill Moleskine aceita tudo, quando a gente tem as demandas. E aí a gente traz todos os elementos que são inerentes à jornada do herói. Então, olha, isso precisa ter um desafio, precisa ter uma visão de esforço coletivo, empreendido, precisa ter uma coerência, precisa ter verdade. E aí o que a gente sempre traz como fundamental nesse processo de cocriação assim como dizem na Pixar, a gente vai contar a história sem dizer 4. A gente vai dizer 2 mais 2 e a gente vai gerar uma série de correlações e inferências. Até aí, lindo. Em tempos de pandemia, a gente soma a essas demandas a visão de que isso tem que ser cada vez mais focado e econômico, nem mais nem menos, e que a gente tem que fugir dos clichês, porque muitas das nossas cerimônias, caíram nos últimos tempos, em que todo mundo está tão à flor da pele, e em um momento onde a autenticidade e verdade são pautas já tão recorrentes entre nós. E aí o pulo do gato, porque como é que eu faço para ser congruente? Uma marca forte, a meu ver, ela consegue eletrificar as mentes alheias, porque é esse o exato efeito que a gente quer com a produção do cinema e também com a reprodução do que é a cultura num negócio. Então, eu sempre digo para os clientes que, a meu ver, uma marca forte é aquela que configura os gatilhos necessários, as condições necessárias para que as pessoas se sintam intraempreendedoras, para que elas façam um pouco mais, usem a pista para correr no seu ambiente. E daí a gente está falando de um montão de coisa que nos motiva profundamente, do senso de pertencer, de um jeitão local, do nosso jeito de andar dentro do negócio. A gente está falando de aprendizagem coletiva, ou seja, do nosso mundo ideal na condição de educadores, e principalmente de uma essência não negociável, porque afinal de contas eu vou contar a mesma história por muito tempo, enquanto isso me fizer total sentido. E aí é que são elas, porque entre a expectativa e a realidade a gente tem uma série de desafios. O que as corporações nos questionam sempre é como é que eu mantenho, então, a segurança e a significância cada vez mais requisitada nesse momento e como é que eu faço, já que a cultura ela não se cria num passe de mágica e nem através de um trabalho assistido. Então, é um subproduto do que a gente faz todos os dias. Falar sobre consistência é exatamente o maior desafio quando a gente linka contar uma boa história e fazer com que ela seja vivida, processada, com que ela seja algo real. E a partir disso, eu sempre digo para o cliente que cultura janta tudo de bonito que a gente escrever.
E é aí a grande ruptura e o desafio que a gente tem nas mãos. E a gente passa a trazer para essas marcas o ferramentário de quê? Através do seu manifesto, através do seu posicionamento, através da cultura de feedback, onde você chama para a salinha para contar o que te afasta do que é proposto, o que é ambiguidade. E quando você conta, coloca o bloco na rua e conta amplamente para as pessoas comportamentos que devem ser valorizados, aí sim eu entendo que a gente está tratando de vida real e que a gente consegue gerar aquilo que, a meu ver, é o mais valioso no ambiente corporativo, que é a boa relação peer-to-peer se tornar algo potencializado, porque, afinal de contas, ela invade muitos outros espaços. Muito interessante a tua fala. A gente está reforçando vários aspectos aqui que são importantes para a relação humana em si, né? Qualquer pessoa se relacionando. A gente fala de autenticidade, do espaço para a verdade, de congruência, de consistência, de convergir visões com respeito dentro desse processo. E esse mundo lindo, maravilhoso que a gente está pintando aqui, que é o mundo que a gente quer viver, ele nem sempre é, como você disse, o mundo real, o mundo possível e o mundo que a gente vive dentro das organizações. Então, quero separar 2 blocos aqui e fazer essa pergunta aberta. Letícia, se você quiser começar com a gente a trazer cases, quem a gente lembra que já entrega algumas dessas características, né, da autenticidade, da verdade, do promover bom relacionamento peer-to-peer, seja internamente ou externo, de forma que isso se torne cada vez mais consistente, mas também falar um pouco das dores desse processo. Pode ser? Vocês me ajudam nessa jornada aqui? O que vier de cases que vocês lembram que a gente pode endereçar essa conversa? Acho que é legal a gente trazer um pouco mais de visão prática, além dessa ambição que muitas vezes quem está sentado lá na cadeira de RH fala, isso aí é impossível, aqui dentro, isso aí daqui 100 anos vai ser a mesma coisa. Então, me ajuda a tentar tangibilizar ações e práticas de cultura que tornam esse cenário real. Letícia, comenta com a gente, tiver algum case em mente? Na verdade, eu vou deixar a parte difícil para a Karina, tá? A gente, na verdade, porque me vem à cabeça realmente nomes que são top of mind, né? Quando a gente estuda top of mind lá atrás, que a gente pensa, olha, ok, quais são as marcas, o que faz com que as marcas morem na sua cabeça? E aí você tem determinados traços que estão muito além do seu controle. Me vem à cabeça agora os exemplos que usaram essa plataforma da pandemia para se mostrar. Porque, como a Ká falou, a gente está falando de trago verdades, né? A gente está falando de mostrar a cara e de ser coerente. Então, por exemplo, me vem à cabeça a questão da Nike, que essa última semana tomou um posicionamento perante o episódio de ativismo que rolou com Black Lives Matter. Então ela transformou o logo em Don't Do It, foi algo rápido, e geralmente quando essas coisas são rápidas, elas querem dizer que já havia um eco dentro da empresa para que isso pudesse ser um passo que fizesse sentido. Ou um eco ou uma disposição das pessoas de se posicionarem dentro daquele cenário, né? Pode ser que não existia nada, mas essa disposição já estava lá. Não precisa de discussão, né? Não precisa de um board meeting para que todos os conselheiros possam discutir o que vocês acham da gente se posicionar ou não. É forte o suficiente dentro da empresa para a pessoa conseguir trabalhar na ideia. Não trabalho na Nike, mas imagino que tenha sido esse processo, porque faz sentido, porque é um lugar que você entende que traduz isso de outros jeitos. Da mesma maneira, me vem à cabeça a Magazine Luiza, para a gente usar um exemplo brasileiro. A Luiza Trajano não só é uma pessoa que geralmente é admirada, a questão do feminino, a questão que ainda é tão minúscula perante o universo que poderia ser no mundo corporativo. Então, não só tem essa questão da pessoa, como foi uma das primeiras empresas que tomou 2 atitudes que abriram caminho para outras. Uma, a questão de liberar a plataforma para pequenos empreendedores, as pessoas estavam ficando sem renda dentro da pandemia. E a segunda, usar um canal dentro do site para denunciar a violência contra a mulher, cujos índices também têm aumentado muito nessa época. Por que eu estou citando esses casos? Porque eu acho que eles foram casos nos quais as crenças tomaram o volante. Foi a coisa de os valores, as verdades, a coisa genuína atrás das marcas, me parece que foram os fatores decisórios para que essa marca
fosse colocada perante público. E aí a gente, assim, são duas marcas que eu uso super ocasionalmente, não sou ativista das marcas, mas me impressiona o fato da pessoa conseguir ser tão coerente nessa época. Eu acho que é um momento no qual a gente realmente separa o joio do trigo como consumidor. Então, tenho amigas que estão advogando a ideia de embalagens sustentáveis para entrega de delivery. E aí você descobre a meia dúzia de empresas que sempre fez isso e é coerente com o valor deles, é coerente com o que eles propagavam. Então, de novo, isso para mim faz toda a diferença nesse momento. Então, acho que isso é um exemplo bom do... não sei se fazer certo, mas... porque não acho que tem cultura boa e ruim. Eu acho que tem a cultura que é coerente, não só em si, mas perante as pessoas que estão inseridas nela, seja ela mais tradicional ou mais inovadora. A gente não precisa todos trabalharmos no Nubank, apesar de que adoro o Nubank, esse sim eu sou cliente, advogo para sempre, mas nem todo mundo vai trabalhar numa empresa dessa, tá tudo bem. Agora, se você vai trabalhar numa empresa qualquer, você espera que a energia que você gastaria filtrando coisas, que a Babi mencionou anteriormente, pensando em, será que eu posso dizer isso, ser isso, falar isso, usar isso? Se essa energia, em vez de estar fazendo esse filtro, for canalizada para propósito e produtividade, aí é a conexão com os resultados. A gente não está falando de algo fluffy, né? A gente não está falando de algo simpático e dispensável. A gente está falando de algo que, de fato, faz diferença nos resultados da empresa, em alcançar a meta. Pronto, Karina, usa o palco aí. Acho que deixa eu só fazer um gancho do que você comentou, porque você usou um termo, Letícia, que eu acho que ele é muito legal a gente enfatizar agora, que você falou a plataforma da pandemia, né? E a verdade é essa. As organizações, elas expressam as suas crenças, né, através de diversas plataformas. E as plataformas são aquilo que ela está vivendo e como que as pessoas enxergam dentro desse processo, né, a sua vida, dentro dos meios nos quais ela se manifesta. E quanto mais verdadeiro, quanto mais embebido de autenticidade, como disse a Babi na fala, tu trouxe a Babi na fala dela, quanto mais sem máscara, né, mais contagioso talvez seja esse processo. Então, eu queria enfatizar essa história da plataforma ou do palco que a organização tem, Karina, para enfatizar essas questões ou para organizar essas questões de forma que as pessoas percebam no dia a dia. Que mais de cases ou de características desses palcos que você entende para a gente que representam como construir uma cultura forte nesse sentido? Acho que pensando no momento atual, tem um número sem fim de marcas que trouxeram exemplos felizes, assim como a Babi mencionou, de manifestações do que é cultivar cultura e fazer disso a sua ação diária. Uma delas foi olhar para marcas como a Hering e a Reserva, que atuaram com seu staff, com uniformes para profissionais da área da saúde, para equipes médicas e para máscaras, e a gente percebe um movimento interno. É só falar com um colaborador da Reserva, por exemplo, para sentir que o eco de fora do balcão, do lado de lá do balcão, eu como filha de comerciantes, não esqueço as metáforas mais simples, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente vê espelhado do lado de dentro. Eu também não deixaria de manifestar a minha admiração com marcas como a Inbox, que é de varejo e que nos primeiros dias de pandemia trouxe em redes sociais a comunicação de que está aqui o nosso ferramentário durante esse período. E ele está exposto justamente porque o nosso desejo é de que a nossa concorrência faça o mesmo, né? Seja encorajada por esse movimento. E entre as ações, o que eles colocaram? A plataforma deles à disposição de pequenos produtores. Eu contribuo escrevendo conteúdo também para uma plataforma de marcas pequenas e a gente percebe cada vez mais as grandes corporações encontrando o seu match, encontrando maneiras de integração. A Inbox, por exemplo, colocou à disposição a sua plataforma de e-commerce, ou seja, a massa crítica e o conhecimento que eles já adquiriram com tanto tempo de trabalho para pessoas que iniciavam vendas ali no momento de reinvenção profissional. Eu acho que não dá para fugir do lugar comum, então a gente começa a olhar para a Google com o princípio de colaboração versus ganância e que isso ecoa como cultura do negócio, ao olhar para a Netflix dizendo que não vale o tempo do relógio, mas que vale a sua contribuição e que isso espelha para avaliação de desempenho, ou seja, para além daquilo que é dito, não é só falácia, a gente consegue enquadrar isso nas práticas do negócio. Eu acho que vale a pena lembrar de marcas como a Zappos, que te faz, num mood muito divertido, conseguir solicitar uma pizza, se esse for o caso, e muitas marcas colocaram à disposição as suas equipes de atendimento
para ajudar pessoas na inclusão digital nesse momento. Aí eu digo que a gente pegou na dor e pegou no carro, porque a gente vai viver tempos onde teremos contato com jovens, esses que entendem tudo de tecnologia, e é a gente que está frágil, despreparado, e ao mesmo tempo a gente tem uma travessia que é de inclusão digital para quem é mais frágil do ponto de vista de saúde pública. Então, muitos desafios aí de acomodar as necessidades vão surgir. E eu acho que tem um número sem fim de marcas. Por último, pensando nisso, Twitter, por exemplo, né, eu sempre vejo matérias mostrando o quanto a força de trabalho do Twitter se orgulha do fato de tantos movimentos sociais serem encabeçados por essa corporação. Por quê? Você se orgulha no fim do dia, né, de que você ajuda uma esquina do mundo a ser melhor graças à sua profissão e ao que você faz para viver. Então, eu felizmente costumo dizer que apesar de muitas vezes a gente estar absorto nesse vórtex da pandemia, tem excelentes notícias e a gente precisa ter boa curadoria para enxergá-las. Eu acho que a gente nunca teve tanta possibilidade de mudança e que se as evoluções vierem, elas vão provavelmente nos encontrar já mais fortalecidos nesses últimos dias. Quantas possibilidades nesse papo aqui com vocês, gente. Eu acho que quando a gente começa a tatear esses cenários, ele motiva a ação, né? E deve ser feito, deve ser assim. No momento de tanta infotoxicação, as pessoas estão tão apavoradas com esse infocalipse, né? Eu acho que quando a gente começa a falar das possibilidades que estão por trás, em momento algum, que eu acho que é bem interessante, trazendo a visão de vocês de especialistas, né, na implementação de projetos de cultura e tendo vivido tantos processos, tantas vezes esse processo, vocês falaram da importância do quadro na parede, da importância... Vocês falaram, sim, de símbolos de reconhecimento, de processos estabelecidos, de rituais, mas nunca como uma coisa que ela simplesmente está lá se ela não está viva nas pessoas, né? Então, eu acho que essa verdade que vocês enfatizam aqui, ela deve ecoar em quem está nessa batalha por implementar novos projetos de cultura e promover transformações. Nesse sentido, eu vou pedir uma última frase para vocês nesse processo, para ajudar esse camarada que está nesse desafio de implementar a cultura, de promover essas grandes mudanças no ambiente organizacional. Tá? Quem está dentro dessa missão e entende que é o momento de agir, são duas perguntas. O que ele não pode esquecer e por onde ele deveria começar? Pode ser? Eu vou pedir essa resposta para vocês três. Não tem certo e errado, né? São dicas e acho que fala um pouco da essência das coisas, como a gente tem trazido até aqui no nosso papo. Babi, eu queria um pouco da tua visão sobre isso. Beleza. Acho que do que ele não pode esquecer é de quem ele é. Acho que a gente ainda vive numa sociedade muito da grama do vizinho é mais verde, e aí eu acabo agindo conforme o que eu acho que o outro vai valorizar em mim, né? Então, acho que de novo, né? Esse princípio de autenticidade, mas consigo mesmo, né? Então, excelente. Não pode esquecer quem você é. E qual que é a segunda? Por onde começar? Por onde começar? Eu acho que começar do pequeno, do que eu consigo, de fato, influenciar. A gente também tende a entender o movimento de mudança como algo grandioso, e de fato é, mas é assim, cara, sabe, no seu quadrado, né, na sua mesa, o que você pode mudar minimamente? E é isso, sabe, é ouvindo o estagiário, é orientando um jovem aprendiz, sabe, deixando de ser menos babaca numa reunião. Começa por aí, começa por aquilo que você efetivamente consegue fazer, que aos poucos você vai ganhando essa autoconfiança e o pequeno vai se tornar grande com o passar do tempo, assim. Aquela coisa, né? Nossa, nos últimos 10 anos eu fiquei famoso da noite para o dia. Todos os dias fez alguma coisa para isso. Então, Babi fala de propósito, de identidade pessoal, organizacional, dessa promoção de mudanças todos os dias. A transformação acontece toda hora. É a tua atitude, né, que influencia a cultura, né? Então, quando a gente consegue perceber esses movimentos nas pessoas, a gente consegue impulsionar mais um monte de coisa. Muito legal a tua fala, Babi. Vou passar a bola para a Karina. Karina, o que você fala para a gente que são bons caminhos, o que a gente não pode esquecer e por onde a gente tem que começar a promover essas mudanças? Estou aqui naquela tensão de quando o professor vai chamar para se chamar oral, se é passado, se é você, se é outra aluna. Mas eu acho que eu não poderia fugir daquilo que é a minha insistência no cotidiano no trabalho. A minha mensagem final é o que não esquecer.
que as melhores ideias vêm da vida. Então, eu partilho da opinião da Babi, de que é árvore a árvore que a gente faz a coisa acontecer, que a gente pivota na relação com o outro, no 1 a 1. De que histórias de verdade, elas são mais importantes do que as histórias sobre verdade, porque a gente está cansado já de ouvir as regras do que fazer, né? O discurso baseado naquilo que a gente faz, eu acho que ele move e comove muito mais. E, a meu ver, a primeira ação, em um tempo em que está todo mundo dizendo para você falar horrores e comunicar pelas telas, eu iria na contramão. Eu acho que é hora de exercitar não a oratória, mas a escutatória. Porque nesse momento, o teu sistema, o seu porteiro, que é a tua retina, o teu olhar diante das coisas e os seus ouvidos com relação ao que está acontecendo, quais são os ruídos, quais são as próximas ondas, eu acho que são esses os ferramentários essenciais para essa hora que a gente atravessa. E com base nisso, a gente tem muito mais possibilidade de ação e de impacto nesse mundão afora. Excelente, espaço para escuta, espaço para conexão entre as pessoas, e assim a gente vai fortalecendo um mundo de cultura onde a verdade ela é mais explícita, né? Não é a verdade que a gente quer vender. Muito bom. Letícia, a missão ficou difícil. Eu espero que você não esteja pedindo originalidade na minha resposta. Autenticidade, acima de tudo. Tá tocando a música de fundo agora, Letícia. E o letreiro subindo, então eu vou só fazer observações até acabar. O que a gente não pode esquecer e por onde a gente começa a agir em transformação cultural. Vamos lá. O que a gente não pode esquecer? Vou fazer um pupurri das duas respostas das colegas. Maravilhosa. Na verdade, eu acho que muito do que a gente está vivendo tem a ver com o fato de que, e essa é uma sorte que a gente ainda tem, nós temos escolhas, né? A questão mesmo da geração, por que a gente está tendo uma atitude tão diferente perante o trabalho, perante a vida? Porque a gente hoje entendeu que essa é uma escolha nossa, o que talvez não acontecesse, sei lá, na época dos nossos pais ou dos nossos avós. E aí, falta o Cauê aqui para citar a Marvel, que é aquela história do poder e da responsabilidade, mas eu acho que o que você não pode esquecer é que você tem essa caneta na mão, você está escrevendo a sua história, que essa é uma escolha sua. E aí eu vou discordar levemente da Babi do começar do pequeno, porque quando você está influenciando o seu quadrado e quando você está sendo coerente com o que você está acreditando, você não está influenciando o seu quadrado, você está influenciando exponencialmente, não querendo fazer trocadilho com a pandemia, você está influenciando exponencialmente centenas de pessoas, porque a gente descobre que existem essas pessoas e esses lugares, as pessoas que são autênticas, os lugares que te aceitam, as questões que a gente pode viver mais feliz e propagando tudo isso de forma mais produtiva. A produtividade não é só das planilhas, ela está ligada com tudo isso. E aí eu vou pegar emprestado uma frase de um poeta indiano que deve ser século XI, XII, que é o Rumi, que falava que você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa única gota. Eu acho que isso é o por onde começar, é você lembrar que você tem todo esse poder e todas essas histórias dentro de você. A maneira como você vai levá-las adiante é a sua missão, não só como cultura organizacional, mas como alguém que vai, de fato, fazer o mundo um pouquinho melhor do que deixou. Contagiados, né, pelo poder de tirar a máscara, mostrar a verdade para criar uma cultura organizacional que pode mudar as pessoas, pode mudar o mundo, a gente só pode agradecer aqui com a generosidade de vocês, gente, Karina, Babi, compartilharem com a gente tanto conhecimento, uma visão tão prática das coisas. Eu acho que normalmente quando a gente fala de cultura, ela vai para aqueles chavões todos de processo, fala muito de como estabelecer com modelos mentais ainda muito arraigados em processos de controle, em princípios que não se colam, né, com a vida das pessoas, nem com aquilo que a organização de fato entrega. Eu acho que a visão de vocês, uma visão mais prática, ela colabora muito para gerar insights para quem está lidando com esses desafios no dia a dia. Então, obrigado mais uma vez em nome do time da Movidaria pela generosidade de vocês, e eu acho que é com tanta verdade que a gente move o mundo mesmo, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento em nome de todo mundo da Movidaria e de todo mundo das áreas de negócio, de treinamento, de desenvolvimento humano organizacional, de RH, que estão acompanhando a gente nesse primeiro episódio de cultura
qual é a forma de contágio e que a gente vai partir para um segundo episódio agora, analisando as práticas de grandes organizações que traduzem esses princípios que foram fortalecidos nesse bate-papo incrível que a gente teve nesse início sobre um tema tão importante. Obrigado, gente, por ter acompanhado a gente até aqui e até uma próxima. Grande abraço. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe.